Salve, meus queridos e amados irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos da rede social, vou falar assim agora, né? São todos, viu? Feliz com o Senhor mais um final de semana. Hoje tá um ventinho frio aqui, mas tá bom. Não é frio demais não, mas o ventinho perturba. Feliz com o Senhor. Até o que o Senhor tem da idade. Feliz com vocês. Obrigado a cada um pelas mensagens enviadas. Que Deus os abençoe. Estamos aí mais uma sexta-feira. Culto de libertação, quebra de maldição e unção na igreja. Assembleia de Deus, Ministério Unido de Cristo. Culto Sexta com Cristo. Hoje é 19h30. Estaremos lá para receber aqueles que irão, porque Jesus já está lá para nos receber. Que Deus abençoe a tua igreja, teu ministério, teu líder espiritual, a tua vida, a tua família. Que Deus fortaleça e que Deus nos livre dessas atrocidades que estão acontecendo no Brasil, né? Não sabia. Agorinha estava aqui meu irmão, ele me perguntava o que eu acho que está acontecendo, o que está acontecendo tanto. O governo mesmo deu corda, né? Liberou, agora está querendo cortar. Eu entendo pelo que ele falou, agora não estão dando conta, né? As facções, os bandidos estão mostrando a força deles. Quem são eles? Às vezes, na esperança de ganhar um voto, né? Nós vendemos nossa pátria, vendemos a nossa vida, nossos familiares. Pessoas que não têm amor à própria vida. Pessoas que não têm um pingo de poder, de pudor, perdão. Pessoas que se vendem, não valorizam, que têm preço. O Brasil, o mundo está cheio de pessoas que não se valorizam, que se vendem por qualquer migalha. Nós não podemos ser assim. Nós podemos andar com Cristo, temos que andar com Cristo. Não podemos, como Judas Iscariotes, andou com Cristo, mas ele escolheu o mal, né? Ele escolheu a sua derrota, o seu fim. Escolheu, se vendeu por nada, por migalha. Quantas pessoas no mundo hoje se vendem por migalha? Nós entristecemos o Senhor pelos nossos erros, pela nossa fraqueza. Quero agradecer a cada um de vocês pela mensagem. Que Deus abençoe. Hoje eu quero mandar um abraço especial para Rose Santos, que envia suas mensagens, gosto muito das mensagens dela. Eu poderia citar mais pessoas, mas hoje é dia especial da Rose Santos, uma amiga especial. Que Deus abençoe ela e a família. Que Deus abençoe todos vocês e a casa de vocês. Vamos gravar mais um vídeo, irmão. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, perdoa. Pai, eu quero agradecer pela família, pelo lar, pelo ministério, pela oportunidade que você nos dá cada dia de estar falando do teu amor através do vídeo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por ser o Senhor Deus Santo e não desistir de nós pecadores, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Não sei o que eu quero falar, não sei o que eu quero ouvir, mas que o teu Espírito tenha falado conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmão, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele é o complemento do capítulo 6, aonde do capítulo 8 até o 15 fala, Estevão, o primeiro mártir. O capítulo 7 conclui o que tem a falar através de Estevão. Estevão, um servo do Senhor,
cheio do Espírito Santo, que não tinha medo de falar do amor de Jesus, não tinha vergonha de servir e dizer que servia a Deus, não tinha vergonha de dizer que era falar que era um líder espiritual, que era um líder religioso, que tinha testemunho. É um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que nem a morte ele temeu por amor à palavra, cumprindo o que Jesus falou, que muitos de nós, quando fala ali, falando de nós, iríamos morrer por amor do Evangelho, por amor de Jesus. Estevão teve essa atitude. E há muitos profetas que tinham sido mortos, né? Agora Estevão, depois que Jesus é glorificado, depois que é executado, nosso mestre, depois que ele ressuscita, agora continua a perseguição contra a igreja. A perseguição está até no dia de hoje. Não cessou não. Agora continua eles prendendo os líderes, prendendo o que eles falavam do amor de Jesus, daquele que dá testemunho. Continua Roma, os sacerdotes, os líderes espirituais da época, os sacerdotes, os anciãos, os grandes, continua perseguindo a igreja. Mas ainda existia aqueles que não temiam o homem, não tinham medo do homem. Eles temiam ou se obedeciam. Continua falando a verdade, continua pregando o Evangelho. Era o propósito de Deus que o Evangelho, o nome dele cresça, que a obra do Senhor cresça, que todos sejam libertos, todos sejam salvos. Esse é o propósito do Senhor, na minha e na tua vida. Capítulo 7, versículo 1, vou ler alguns versículos. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões e irmãos, e vós, e Pai, ouvi, o Deus da glória, apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, de habitar em Harã, disse, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirigi-te à terra em que te mostrarei. Então saiu da terra dos cananeus, aqui diz os caldeus, e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Aqui mostrando, Estevão mostrando, dando testemunho, contando a história da Bíblia, os anciões, os sacerdotes que queriam matá-lo. Começou lá de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão. Fala das peregrinações de Abraão, que Deus prometeu não a ele, mas a descendência dele. Quando Deus promete a mim, Deus está prometendo a mim mesmo, que queria possuir aquela terra onde Abraão conquistou com seu arco, com a luta. Então, Estevão começa a testemunho. Os anciãos, os líderes daquela época, começa a questionar, começa a ficar enfurecido, porque ele não queria que falasse de Jesus, não queria que contasse a história da Bíblia. Eles querem, o inimigo quer que nós sejamos mudos, que nós ficamos calados. Então, a astúcia dele foi essa, usando os líderes. E eles acharam, eu creio que na época o mais forte, o que era mais perigoso, o mais ousado. E prenderam, executar a execução do servo de Deus é assim. O homem, ele acha sempre um motivo para tirar ele do caminho.
Versículo 34 diz assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los agora, pois vem enviar-te ao Egito. Esse versículo 34, depois de Estevão contar a história de Abraão, agora ele fala, atrás da memória dele, a escravidão no Egito, que Deus já tinha preparado, falado com Abraão que seria escravo. Agora, Estevão começa a falar que Deus preparou um homem, Moisés, para livrar o povo da escravidão, como ele tinha prometido a Abraão. Ele começa outra história. Quando Deus aparece a Moisés na sarça, né? A sarça ardia, mas nos consumia com fogo. E Deus fala que ouviu a aflição do povo de Deus. Deus está vendo a minha aflição, Deus está vendo a tua aflição nessa terra. E no momento, na hora certa, Ele vai nos livrar dessa aflição. Deus deu ordem para Moisés que fosse tirar o povo da escravidão do Egito. Quando nós reconhecemos essa história, entramos na igreja confessando o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, nós estamos dando um passo para sair da escravidão, sair do Egito, da escravidão do mundo, das imundícias, da porcaria do mundo. Agora, Estevão contando a história também para mim e para você. É fácil a gente meditar, só ler a Bíblia. Aqui Deus está contando a história do Velho Testamento todinho. Ela é bem resumida. Agora Deus tira o povo dele do Egito, leva pelo deserto 40 anos, alimenta, não deixa faltar nada, dele é o remédio, ele é a água, ele é alimento, não deixa faltar nada. Mas eles esqueceram do bem que Deus fez para eles e começa a adorar outros ídolos, começa a se misturar com as outras nações. Fez tudo o contrário que Deus mandou. Tudo da ordenança do Senhor. Ele fez tudo o contrário, seguiu o caminho dele, seguiu o coração dele. Mas Deus não estava satisfeito, entregou ele a muitas nações. Essa história que estamos contando é Estevão. Mas o propósito daquele povo naquela época não era ouvir a história que eles conheciam. Não era ouvir o que eles estavam sabendo, eles tinham o Torá, ele tinha os pergaminhos, tinha tudo. Ele sabia muito bem da história. Ele não queria saber de história, ele queria tirar Estevão, tirar os apóstolos do caminho dele. Ninguém quer, muita gente, pessoas nesse mundo não quer ouvir histórias da Bíblia, não quer ouvir o amor que Deus tem por ele. Ele quer tirar nós do caminho, quer tirar a igreja do Senhor do caminho dele. É isso que o mundo quer hoje. A maioria, não generaliza, a maioria do mundo, eles querem isso, tirar a igreja, tirar Deus do caminho dele. Nós sabemos que é impossível. Ninguém vence Deus Todo-Poderoso. Mas muitos de nós, assim como Estevão, Pedro, Paulo, muitos apóstolos, muitos profetas, eles foram mortos a fio da espada, foram queimados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram queimados no óleo por causa de João, né? Mas não morreu João, porque Deus tem um propósito de ficar até Jesus revelar o Apocalipse para ele, no final de todas as coisas. Então ninguém está disposto a ouvir a história da Bíblia. O homem está disposto a encher seu ego, seu coração jurado, sua vida mesquinha. O homem está interessado nisso hoje. Felizmente hoje, irmão, talvez você pense que a palavra está sendo pesada para mim e para você. Porque Deus fala comigo primeiro. Muitas vezes a gente, na nossa mesquinha, nossa ganância, deixa de dar ouvido ao Senhor para fazer a vontade do mundo. Assim eram aqueles que estavam ali condenou o mestre, condenou muitos profetas, condenou os apóstolos, está condenando a igreja.
porque eles não querem perder o galardão com um homem. Ele não quer perder uma história com um homem, infelizmente. No final, quando Jesus vier buscar a igreja, a história de muitos desses homens será muito triste. Como tá, Jesus próprio fala, é o lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. Esses que apedrejaram Estevão, esses que crucificaram Jesus, esses que mataram os profetas, que está perseguindo a igreja de Jesus. A perseguição na igreja continua. Muitos países aí é proibido ter Bíblia, é proibido falar do amor de Deus. O mundo continua no mesmo desempregamento, matando os servos do Senhor, querendo derrubar, destruir a igreja do Senhor. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque o fim está próximo. Aqui nessa história estava próximo o fim de Estevão. Ele não aceitando a profeta, ele não aceitando a palavra, aquela história que o Estevão estava contando, que eles bem conheciam, eles estão ali cheios de fúria, para que ninguém venha escutar, tentando matar, calar a palavra do Senhor. Eles então, não enfurecidos, eles prendem Estevão, amarram e vai matar a pedrada. Quando Estevão estava ali contando aquela história, tentando a libertação daquele povo, o arrependimento dele, que eles conheciam a palavra, ele se enfurece, o diabo se enfureceu, colocou no coração daqueles homens orgulhosos, mentirosos, soberbos, matar a palavra, pensando que matando Estevão estava terminando com a obra do Senhor, estava terminando com o trabalho que o Senhor deu a nós para fazer. Eles mataram Estevão, mataram muito, mas a igreja continua viva, porque Deus está na frente de nós. Apedrejaram Estevão, e muitos conseguiram. Agora, por surpresa nossa, e por alegria nossa, no meio daqueles que consentiram com a morte de Estevão, estava um que Deus usou para fazer a diferença na igreja. Ali estava Saulo. Saulo consentiu com tudo. Ele queria apedrejar e não podia ir com a capa, ele tinha que tirar a capa, né? A cobertura da vergonha, né? E deixaram tudo na mão de Paulo, você e a Saulo. E Deus vai e liberta Saulo, né? Abre os olhos de Saulo. Saulo era cego, e faz dele um grande missionário. Aonde começa a igreja de Deus crescer, mas muitos foram mortos. Felizmente, o que é bom, o que vai ser bom, então nós temos que ter sofrimento, tem que ter perseguição, que para nós é bom a nossa salvação. É bom a gente falar do amor de Jesus, propagar o Evangelho. Eu vou ler a partir do versículo 52 até o 60, do final já de Paulo, de Estevão. Antes de morrer, ali dentro da catedral, antes de render o Espírito, ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu o Senhor à direita de Deus, que estava ali cuidando dele. Ele então ali dobra o seu joelho e fala: Senhor, não impute a eles esse pecado. Quando nós temos essa coragem, essa liberdade, pedir ao Senhor que não impute o pecado daqueles que nos perseguem. Versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto,
enfureceu-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas eles, estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Disse, eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas dispuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão rendeu o espírito por amor da igreja, por amor ao Evangelho, por amor de Jesus, por amor de mim e você. Que testemunho nós estamos dando de cristão? Que testemunho nós estamos dando nessa vida de filhos de Deus? Muitos morreram por mim e por você. Muitos morreram por amor do Evangelho. Hoje, por mínimas coisas, pelos prazeres do mundo, para agradar o homem, muitos hoje estão deixando a cruz, estão deixando o amor de Deus, estão voltando as costas para Jesus, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, muitos estão fazendo. Mas Pedro, Jesus achou, viu alguma coisa nele diferente, voltou para reconciliar com Pedro. Que lugar, o que nós estamos dando? Que demonstração de amor nós estamos dando a Jesus ou a Deus para ele vir reconciliar com nós? A oportunidade de reconciliar nós temos todo dia. Mas os prazeres do mundo, a prostituição, a bebida, a droga, a avareza, não estão deixando. Mas nós temos todo dia a oportunidade de reconciliar com Jesus ou de fazer uma aliança com Ele, aceitando Ele como Salvador. As igrejas estão abertas, tem muitos templos abertos, evangélicos, católicos, muitas denominações. O importante é falar do amor de Cristo, é seguir a Cristo. Jesus fala que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está. Se você se reunir para glorificar o Senhor, para falar do amor de Deus, Jesus está ali. Mas se você se reunir para festinha, para bebida, para droga, Jesus não está. Quem está nesse meio é Satanás. Ele quer ceifar a sua vida. Jesus fala, está aonde fala do amor dele. Onde as festas tem hinos, tem palavra, tem testemunho. Aí Jesus está falando dele, falando do amor dele. Mas onde tem agulha, onde tem cachimbo, onde tem copo com bebida, onde tem droga, Jesus não está. Ele está de longe, de fora, chorando, triste por causa de você, que está nessa vida de prostituição, de sexualismo, lesbianismo. Jesus está ali chorando, olhando, mas ele não pode chegar, porque ele não pode contaminar. Lembre-se, quando Jesus foi crucificado, ele perguntou, Pai, por que me abandonaste? Deus não abandonou Jesus. Ele virou as costas para o nosso pecado, Deus não suporta o pecado. O que mais Espírito fala no meio do seu coração? Quando for orar, pede, ora para o Senhor, que Ele me dê mais sabedoria, que Ele me dê entendimento para junto nós aprendendo o amor de Deus. Vamos fazer uma pequena oração que acabou o tempo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, nós perdoamos o que temos pedido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, socorre essa oração, socorre teu filho, Pai, guarda-nos, livra, Pai, de todo mal, supra a necessidade dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus também. Um abraço, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo.